Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Leonardo Ferreira da Ferreira Studios. E nessa videoaula aí de Adobe Illustrator CC, a gente vai estar aprendendo um pouquinho aí sobre como trabalhar com layers. Na aula passada a gente viu um pouquinho, pessoal, sobre artboards. A gente aprendeu um pouquinho sobre como trabalhar com artboards no Illustrator. E o conceito de layer é muito parecido com os dos artboards, quando a gente trabalha com a ferramenta do artboard, ok? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, para a gente exemplificar aqui melhor, eu vou criar um novo documento, vou vir aqui em File New, vou usar o modo Essentials, como eu sempre uso, ok? Então vamos criar aqui um novo documento, ok? Vamos lá, File New, vou escrever aqui aula Layers, só para a gente ilustrar. Vou deixar aqui 800, vou deixar aqui 300. 800 por 350, orientação paisagem, beleza, ok. Então vamos lá, pessoal, então padronizou aqui pra gente, esse daqui é o nosso tamanho 100%, ok? E é o seguinte, pessoal, como é que é? Como que funciona as layers? Aqui em Windows, pessoal, a gente tem uma opção aqui, que se a gente habilitar o F7, apertar o F7, a gente tem a função layer. O ícone representativo dela é esses dois planos aqui um em cima do outro, ok? Que ilustra bem o significado das layers, que são nada mais, pessoal, do que camadas. Funciona da mesma forma que a gente tem lá no Photoshop, ok? Então a gente tem as nossas camadas e a gente pode arrastar as camadas uma para cima da outra, mexendo assim com o posicionamento dos elementos. Então como que funciona? Primeiro eu vou criar aqui, pessoal, 3 objetos. Vou criar um retângulo aqui. Vou colocar uma cor laranja nesse retângulo. Vou tirar essa borda aqui só para a gente... Deixa eu tirar a borda, ok? Eu vou criar aqui agora um outro... vou criar um outro retângulo com uma cor cinza. E vou criar aqui um outro retângulo com uma cor azul, por exemplo. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte... Então a gente tem aqui 3 retângulos. Então o que acontece? Percebam o seguinte, aqui quando a gente jogou esses 3 retângulos aqui nas nossas layers, ele já tinha aqui distribuído a layer 1, que era a primeira layer que é gerada quando a gente cria o nosso documento. Então todos os outros objetos que a gente foi inserindo aqui no palco, todos os objetos que a gente vai inserindo aqui no palco, ele está indo para essa camada aqui da layer 1, ok? Então o que acontece? O patch 1, que é o desenho 1, ele está aqui dentro da layer. A layer é como se fosse uma pasta aqui nesse caso. E dentro dessa pasta a gente tem várias outras camadas, ok? A gente tem o patch 1, tem o patch 2 e tem esse patch aqui laranja, ok? O patch, pessoal, é a forma, ok? No caso aqui a gente tem um retângulo. Então, o retângulo seria o terceiro aqui, ok? Então, a gente tem 3 retângulos e esses 3 patches estão aqui dentro da nossa layer, ok? Percebam o seguinte, essas bolinhas das laterais, elas sinalizam qual que é o objeto que está selecionado. Então, quando uma bolinha dessa estiver selecionada, é porque a gente está com um objeto selecionado para editá-lo, ok? E aqui em cima, ó, se a gente seleciona essa bolinha da layer, ele vai selecionar tudo que tiver dentro dela. Então todos os patches aqui, todos esses retângulos que estão dentro da layer, como se fosse a pasta layer, eles vão ser selecionados que a gente selecionou aqui, ok? E é o seguinte, percebam que aqui, ó, a gente tem alguns quadradinhos azuis, ó. Eles indicam que existe uma seleção, ok, por parte da layer. E se eu clicar aqui em cima desse quadradinho azul, ele vai selecionar apenas a layer que tem a bolinha marcada, ok? Então ele vai editar somente, vai selecionar para a gente editar somente a layer que está marcada. É como se estivesse clicando em uma bolinha uma por uma. Agora, se eu clico aqui de volta, ele vai habilitar o quadradinho azul e vai permitir que eu trabalhe com todas na hora de editar a layer, ok? Então é assim que funciona a layer. Então é o seguinte, aqui a gente tem algumas opções, ó. A gente tem como criar aqui dentro uma sublayer. Então a gente vem na layer, clica aqui e ele vai criar aqui uma sublayer. A gente dá um nome aqui, vamos escrever, deixar layer 2 mesmo, e vou arrastar essa layer 2 para cá, ok?
Então, o que eu vou fazer agora? Dentro dessa sublayer, que é dentro da layer 1, eu tenho um patch, e dentro dessa layer 1 eu também tenho uma layer 2, que é como se fosse uma pasta 2. Nesta pasta 2, que é a segunda layer, eu tenho a forma laranja e a forma cinza. Então elas fazem parte da layer 2, mas também está contido na layer 1, ok? É meio complexo, mas é bem fácil de se entender, ok? Então percebam que até a cor ela muda, percebam que ela tem uma cor diferente. É uma cor vermelha, e toda vez que vocês forem criar uma nova layer aqui, ele vai mudar uma cor para vocês. E percebam que aqui, ó, quando eu seleciono os objetos, essa linha aqui ela já fica de outra cor. Já o retângulo azul ele fica da cor azul porque pertence à layer 1. E os vermelhos pertencem à layer 2. Mas a layer 2 está contida na layer 1, ok? Então é basicamente isso. Para a gente estar excluindo uma layer, a gente vem aqui. Essa setinha a gente mostra ou oculta o que tem dentro da layer. Para a gente excluir, a gente vem aqui no símbolozinho de delete, dá um yes e ele exclui para a gente, ok? Então a gente tem aqui só, vou escrever de forma 1, só para a gente não ficar perdido. E então a gente só tem a forma 1. Se eu excluir a layer, ele vai excluir completamente tudo que tem dentro dela. Ele não vai permitir a gente excluir essa layer 1, porque é a layer que vem junto com o documento. É necessário você ter a layer 1 para você criar alguma coisa no seu palco. Agora, se eu apagar o que está dentro da layer 1, ele não apaga a layer. Ele vai apagar somente o que está dentro da layer. Agora, se eu apago a layer, ele vai apagar tudo que tem dentro dela, ok? Uma outra coisa muito importante, vou duplicar aqui novamente, vou colocar uma nova cor aqui, vou deixar um laranja, por exemplo. Uma coisa muito interessante, pessoal, é a seguinte coisa. Quando a gente tem duas formas aqui dentro de uma layer, percebam que a gente tem um botão aqui de visibilidade. Se eu quiser, por exemplo, ocultar a forma 1, porque eu quero trabalhar somente com a forma... deixa eu escrever aqui, forma 2. Suponhamos que eu quero ocultar a forma 1 e eu quero trabalhar somente com a forma 2. Porque a forma 1 está me atrapalhando a ver a forma 2, ou porque eu quero só ver a forma 2 no palco. Então eu venho aqui no botão de visibilidade e clico nele, ele oculta para a gente a nossa forma 1. Ela não desaparece do nosso documento no sentido de ser excluída, mas ela oculta do palco, ela se oculta do palco. Então a gente clica e ela volta, ok? A gente pode fazer isso tanto de vezes quiser, e para retornar a gente clica novamente e o olhinho volta e ela volta ao normal, ok? Agora uma coisa muito interessante também é uma opção que as layers permitem, chamada lock. O que é esse lock? Quando a gente clica aqui, ó, na forma 1, percebam o seguinte, ele automaticamente vai bloquear para a gente aqui no palco a edição desta camada. Já a forma 2, como ela não tem o cadeado, que é o lock que a gente fala, ela permite que a gente movimente aqui no palco a nossa forma, ok? E uma coisa muito importante relacionada às layers é uma coisa que a gente trabalha muitas vezes sem ver. Suponhamos que eu tenho essa forma laranja, eu vou desabilitar aqui o cadeadinho. Suponhamos que eu tenho a forma laranja e eu tenho a forma azul, ok? Se eu pegar a forma azul e colocar aqui, ó, arrastar, percebam que a forma azul ela vai para baixo da forma 1, que é a forma laranja. Então isso tudo é devido às layers. Porque se eu arrasto a forma 2 para cima da forma... Se eu arrasto aqui, pessoal, a nossa forma 2 para cima da forma 1, quando eu arrasto a forma 2 para cima da forma 1 aqui no palco, acontece a mesma coisa nas layers. A forma 2 ela é como se estivesse em cima da forma 1, que é a forma laranja. Então ele permite a gente colocar ela em cima. Se eu fizer o contrário, se eu pegar a forma 1 e colocar em cima da forma 2, olha o que acontece. A forma 1 vai para cima da forma 2. Então as layers elas trabalham muito com isso, com essa questão de formas, da gente estar trabalhando uma em cima da outra, para a gente estar trabalhando com visibilidade, para a gente criar layers. E organização, pessoal. Documento do Illustrator que não tem definição das layers com nome padronizado igual aqui é documento ruim, ok? É coisa de podre, é coisa pobre. Então, vamos estar organizando sempre o nosso documento aí, que agora a gente já sabe como fazer isso. E na próxima aula eu vou estar falando um pouquinho sobre a ferramenta texto. É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Falou!